Olá pessoal, está começando então mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram até a data do dia 1º de dezembro de 2023. Noticiário mais atualizado do Japão para vocês diretamente em português. E no conteúdo de hoje a gente vai falar sobre duas situações que aconteceram na noite de ontem de tentativas de assassinato envolvendo brasileiros. Pois é, nervos à flor da pele e uma noite de fúria. É isso que a gente pode destacar no noticiário de hoje, assim como um grande escândalo político, Caixa 2, que foi descoberto do Partido Liberal Democrata, que é inclusive o partido do atual primeiro-ministro do Japão. Então, quer ficar antenado sobre as principais notícias? Já sabe, já clica no botãozinho do like aqui embaixo, porque você vai receber informações não só traduzidas, mas interpretadas na palma da mão. Então, vamos lá para a primeira notícia e uma lembrança aqui importante de que a gente apura as informações de acordo com a disponibilidade delas, né? Então, aquilo que é liberado pela polícia, por exemplo, no caso da prefeitura de Shizuoka, a gente conseguiu apurar, porém ainda carecem de informações mais conclusivas sobre o que motivou o assassinato, então tenham paciência que as informações vão chegar. Aconteceu então, né, em Morimachi, na província de Shizuoka, uma tentativa de homicídio declarada. Uma brasileira então de 31 anos foi presa por tentar matar o seu namorado. E um dos problemas que acabou acontecendo nessa tentativa de assassinato foi que ela utilizou uma faca para cortar o pescoço dele. E segundo a polícia e as investigações atuais, apontam que ele quase foi a óbito. Ele ficou ferido gravemente, com ferimentos na jugular e, consequentemente, após muito sangramento, ele está em estado grave internado no hospital. Pelo menos essas são as informações que a gente tem no momento. Ciúmes, traição, o que pode ter motivado esse crime, a gente ainda não sabe. Mas, claro, nada justifica uma tentativa de assassinato. O homem que recebeu, no caso, a facada, ele tem, nesse momento, 40 anos. E, inclusive, a nacionalidade dele não foi revelada ainda. Mas, pelo histórico que a gente tem, inclusive de tipos de incidentes como esse, geralmente envolve sim brasileiro dos dois lados. E mais informações que também aconteceram muito próximo de lá. Em Hamamatsu, também em Shizuoka-ken, então, como vocês sabem, foi uma noite de fúria e não foi combinado. Dessa vez, um brasileiro e o pai da namorada do brasileiro entraram numa briga corporal, inclusive o pai da namorada tentou esfaquear, ou no caso, utilizar um estilete para conseguir perfurar o namorado, né, o brasileiro no caso. A tentativa de estrangulamento, a luta corporal foi denunciada à polícia, que foi acionada e consequentemente está apurando o que aconteceu nesse momento, né? O homem que fez a agressão, ele é um executivo de uma empresa, ele tem 55 anos e morava em Nakatacho, no distrito de Higashi, da cidade de Hamamatsu. E esse, no caso, o brasileiro que fez parte aí dessa luta corporal, ele tem 24 anos, né? Então, é sim uma situação complicada e pelas informações que a gente recebeu também, segundo a polícia, o namorado, ele morava junto, né, no caso. Então, era um caso que eles moravam juntos. E por que o pai da namorada realmente entrou nessa luta corporal? Também eu estou curioso para saber. Mas essa noite de fúria realmente poderia ter acabado muito mal. E agora, para aproveitar essa campanha que está acabando, campanha de inverno, final do ano, Black Friday, que ainda não se esgotou, a gente tem passagens aéreas do Japão para o Brasil, do Brasil para o Japão, com oportunidades únicas, um preço que cabe no seu bolso e com uma companhia aérea que é uma das principais no Japão e principalmente no cenário europeu. Air France com opções de Guarulhos para Tóquio, Guarulhos para Osaka, com preços imbatíveis. Você não vai encontrar em nenhuma agência, por exemplo, no Japão. Então, manda mensagem DDD 11 930 30 0101 que você vai encontrar não só o melhor serviço do mercado, mas também os menores preços que estão disponíveis nesse momento. E agora a gente vai falar sobre esse escândalo
escândalo. Pois é, mais um escândalo do governo, parece que é até combinado, né? Assim, realmente o governo tem se desgastado bastante, principalmente na opinião pública, por conta de decisões que são tomadas e que acabam desagradando a população. Várias decisões, por exemplo, relacionadas à questão da intervenção cambial, que não acontece, do destino de verba pública, aumento de impostos, investimentos na defesa, reação pública. E agora, mais um grande escândalo daqueles que vêm para se sobrepor, inclusive aos atuais. Um possível Caixa 2 foi descoberto do Partido Liberal Democrata, uma arrecadação oculta, não declarada. É isso mesmo, o recurso ele entrava ao Partido Liberal Democrata, não era declarado e era utilizado para finalidade múltipla. E quando a gente fala de finalidade múltipla, a gente está falando aqui literalmente de possibilidades de utilização ilegal do recurso, mas também de remuneração ilícita. Ou seja, é como se parte do salário, da remuneração também de alguns dos membros do Partido Liberal Democrata fossem pagos através dessa verba não declarada. Ou seja, como se eles recebessem também um salário extra sem necessariamente que a população soubesse disso. Escândalo daqueles. É um escândalo assim que não tem precedentes e realmente no Japão a gente não esperava que isso pudesse acontecer. O crime de colarinho branco no Japão parece ser algo também muito frequente e assim como acontece infelizmente no Brasil. E vamos falar rapidinho agora da inflação. Um estudo recente em Tóquio aponta para mais de 30 mil produtos alimentícios que aumentaram em 2023. É mais fácil falar que aumentou tudo. A verdade é essa. O mercado dá sinais de fadiga, o preço não para de subir. E a inflação, né, o aumento muitas vezes dos produtos, ele chega a 2 dígitos, ou seja, mais de 10%. Nesse momento, então, como vocês podem ver, a gente está numa situação delicada, em que a inflação do país não para de subir e os números oficiais não apontam isso de forma direta. E agora, mais informações sobre um caso que aconteceu na data de ontem, na verdade, durante o dia em que nós tivemos esse helicóptero, essa aeronave Osprey, que acabou caindo no mar, próximo aí na parte sul do Japão, em Kagoshima. Uma das coisas que foi apontada, inclusive depois da descoberta da queda dessa aeronave, foi de que o voo dessa aeronave, que era comandado pelas Forças Aéreas Americanas, não estava com total aval, pelo menos o monitoramento do Japão. E dessa vez, o Japão se posicionou a respeito. Aliado dos Estados Unidos, o Japão trouxe a informação e a necessidade de que ele pudesse, sim, receber informações antecipadas sobre o plano de voo e principalmente pudesse direcionar essas questões para que esses tipos de acidentes, ou mesmo que a busca pela aeronave, no caso desse helicóptero modelo Osprey, não demorasse tanto e, consequentemente, fosse possível até, em casos diferentes, um resgate das vítimas com vida. Então, sim, é uma situação difícil. Mais uma vez, o Japão não parece estar muito feliz com a forma como outros países, mesmo seus aliados, têm utilizado o sistema militar ao seu redor. E agora uma polêmica que envolve, claro, os turistas. A gente tem aí uma situação de sonegação fiscal. Pois é, muitos estabelecimentos no Japão fazem parte da campanha Tax Free, que basicamente é a isenção tributária dos 10% de consumo. No entanto, nesse momento, como vocês sabem, e vocês vêm recebendo informações, principalmente por falta da imprensa, de que muitos estabelecimentos têm abusado dessa prática. O Tax Free, ele basicamente envolve você não pagar os 10% no caixa. E o programa vem identificando uma série de irregularidades. A ideia do governo japonês é que os impostos sejam pagos integralmente e reembolsados depois, assim como é feito em outros países do mundo também. Essa medida vai ser submetida para aprovação interna, mas a gente acredita, inclusive, que provavelmente vai ser aprovada. Esse é um programa que vem com intenções muito boas, mas se utilizado pelas mãos erradas, com certeza é bastante problemático. Até porque quando a gente fala, por exemplo, de impostos em roupas, né, produtos de baixo valor agregado, por exemplo, não roupas de luxo,
Não é uma situação tão preocupante, mas pega um relógio, um Rolex, por exemplo, de 2 milhões de ienes e você põe um tax-free ali para ver qual que é o tamanho da diferença. É muita coisa. Então, por esse motivo que o mercado e o Japão está muito preocupado com essa situação. E mais uma situação que preocupa no Japão é a escassez de mão de obra técnica. E o ranking digital, o Japão acaba sendo posicionado dentro desse ranking numa posição inferior, inclusive abaixo da Coreia do Sul, Taiwan e China, justamente por conta da dificuldade na atração desses talentos. Mas não somente na falta de incentivos, mas com relação também à barreira do idioma. O Japão não é realmente um país muito convidativo no que diz respeito a outros idiomas a não ser o japonês. E por esse motivo, muitos dos especialistas técnicos, por exemplo, de TI, possam estar se interessando por outros países, mesmo dentro da Ásia, por conta dessa dificuldade no momento. E também mais uma atualização sobre um caso de um carro que acabou aí, como vocês podem ver, caindo em um rio. Isso aconteceu na cidade de Osaki, na província de Miyagi. Um homem de 70 anos dirigia esse veículo K-Type, né, que é um veículo de pequeno porte, e acabou aí caindo dentro do rio. Mais um alerta que vocês podem receber, isso porque a gente vê que os motoristas da terceira idade, a gente sempre reforça aqui essa situação, podem estar necessitando aí de novos testes de aptidão para poder continuar dirigindo no Japão. E pra gente aqui, pra vocês que gostaram de acompanhar nosso vídeo, estão no Brasil e são descendentes de japoneses até a terceira geração, não percam a oportunidade de emprego no Japão. Pois é, se tá difícil para quem tá no Japão, pode estar muito mais difícil ainda para quem estiver no Brasil. Se você é descendente até a terceira geração, manda mensagem no WhatsApp aqui em cima, o mesmo da G-Sai Work é o da G-Sai Travel, com campanhas de contratação que estão acontecendo nesse momento, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje, até o vídeo de amanhã, porque todos os dias, vocês já sabem, tem conteúdo novo aqui no canal, tudo sobre o Japão. Um grande abraço a todos e até o vídeo de amanhã.